Você já parou para pensar que algumas das edificações mais extraordinárias da história estão registradas na Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas incalculáveis, outras ruíram de maneira enigmática, e há aquelas que desafiam a compreensão científica até hoje. Neste vídeo, você vai conhecer 5 das mais impressionantes construções bíblicas e os mistérios que as cercam. E a última da lista vai te surpreender de um jeito que você nem imagina. Prepare-se para uma viagem que une fé, história e descobertas arqueológicas. Vamos embarcar juntos nessa jornada? Antes de aprofundarmos na história, quero pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Agora, imagine tentar construir uma embarcação colossal, sem máquinas, sem ferramentas modernas, sem qualquer tecnologia avançada, apenas com madeira, muito esforço e uma fé inabalável. Essa foi a missão extraordinária de Noé, e hoje vamos mergulhar nesse relato que atravessou os séculos, despertando a curiosidade de estudiosos e crentes ao redor do mundo. De acordo com a Bíblia, em um período de grande decadência moral, Deus escolheu Noé para uma tarefa monumental: erguer um gigantesco refúgio capaz de salvar sua família e uma amostra de toda a fauna terrestre de um dilúvio de proporções inimagináveis. Agora, visualize essa cena. Noé recebe a ordem divina e, sem hesitação, começa a cortar toras, encaixar vigas, dividir espaços e criar compartimentos. O desafio era imenso. Décadas de trabalho sob um sol escaldante, enfrentando zombarias e carregando o fardo de preservar a criação divina. Mas a arca não era um simples barco. Era uma obra colossal, com dimensões impressionantes. Segundo as descrições bíblicas, sua estrutura tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para se ter uma ideia, isso equivale ao tamanho de um grande navio cargueiro da atualidade. Feita de madeira de gofer e revestida com betume para resistir às águas, a embarcação precisava suportar uma tempestade sem precedentes. Mas como Noé conseguiu concluir esse projeto sem recursos tecnológicos? Como ele organizou os milhares de animais dentro da arca? E mais, teria realmente ocorrido um dilúvio tão devastador a ponto de encobrir montanhas? Esse relato seria apenas um mito, ou existe alguma base histórica para essa história? Curiosamente, pesquisadores encontraram indícios de uma grande inundação na região da antiga Mesopotâmia. Análises geológicas sugerem que, há milhares de anos, um evento catastrófico pode ter submerso vastas áreas, possivelmente dando origem às lendas de um dilúvio universal. E aqui vem o ponto mais intrigante. Será que a arca ainda existe? Em 1959, um piloto turco sobrevoando o Monte Ararat avistou uma formação que se assemelhava ao casco de uma embarcação. Desde então, diversas expedições tentaram confirmar a existência da suposta arca. Fragmentos de madeira petrificada foram encontrados, além de estruturas geológicas que apresentam um formato compatível com um navio gigantesco. Mas será mesmo a lendária Arca de Noé? A ciência segue investigando, enquanto a fé continua inabalável diante desse mistério milenar. Imagine-se diante de uma cidade fortificada por muralhas tão imponentes que pareciam intransponíveis, capazes de resistir a qualquer investida militar. Agora tente conceber o impensável. Essas estruturas colossais ruem completamente, não pelo impacto de máquinas de guerra, mas pelo simples som de trombetas e gritos de fé. Esse é o fascinante relato da queda de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, e cenário de um dos episódios mais extraordinários da Bíblia. Mas será que esse evento realmente ocorreu? E o que a ciência tem a dizer sobre essa destruição aparentemente impossível?
Segundo a Bíblia, Jericó era uma cidade protegida por muralhas gigantescas, representando um obstáculo formidável para os israelitas, que haviam passado 4 décadas vagando pelo deserto. Conquistá-la era um desafio aparentemente inalcançável. No entanto, Deus revelou um plano incomum a Josué. Por 6 dias, o exército de Israel deveria marchar em silêncio ao redor da cidade, uma vez ao dia. No 7º dia, fariam 7 voltas, tocariam suas trombetas e gritariam com todas as forças. E então, algo incrível aconteceu. As muralhas vieram abaixo por completo. Agora pense nisso por um momento. Como isso seria possível? Como um simples ritual de marcha e som poderia derrubar fortificações tão maciças? Durante o século XX, diversas escavações arqueológicas foram realizadas em Jericó para buscar respostas. Uma das descobertas mais intrigantes veio da arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, que na década de 1950 encontrou ruínas impressionantes. O que mais chamou a atenção foi a evidência de um colapso abrupto das muralhas. E, ainda mais surpreendente, o fato de que elas pareciam ter desmoronado de dentro para fora, em vez de serem destruídas por forças externas, como um cerco militar. Esse achado se alinha notavelmente com a descrição bíblica, onde a queda da cidade não foi resultado de arietes ou explosões, mas do poder divino. Mas será que existe uma explicação natural para esse evento? Alguns estudiosos sugerem que um terremoto pode ter sido o verdadeiro responsável pelo desabamento das muralhas. De fato, Jericó está localizada sobre uma falha geológica e tremores eram comuns na região. Os cientistas argumentam que um forte terremoto, ocorrido no momento exato, poderia ter causado a destruição da cidade. No entanto, há um detalhe que torna essa teoria ainda mais intrigante. Como Josué e os israelitas poderiam prever exatamente quando um terremoto aconteceria? E mais, como esse evento sísmico teria coincidido precisamente com o toque das trombetas e os gritos de guerra? Coincidência ou intervenção divina? A queda de Jericó continua sendo um dos grandes mistérios da arqueologia e da fé, deixando aberta a reflexão sobre até que ponto a ciência pode explicar eventos que transcendem a lógica humana. Prepare-se, pois a próxima construção que vamos explorar é ainda mais enigmática e impressionante. Imagine um edifício tão magnífico que suas paredes eram cobertas de ouro puro, refletindo a luz do sol com um brilho celestial. Um lugar sagrado, projetado para ser a morada da presença divina. Esse era o Templo de Salomão, a edificação mais grandiosa já construída por Israel. Mas como essa obra-prima da arquitetura antiga foi erguida? O que a arqueologia tem a revelar sobre sua existência? E, acima de tudo, qual é o seu real significado espiritual? Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável, recebeu de seu pai, Davi, a missão de construir um santuário para Deus. O local escolhido não poderia ser mais simbólico: o Monte Moriá, o mesmo onde, séculos antes, Abraão esteve prestes a sacrificar seu filho Isaque. A construção do templo foi uma tarefa monumental. As pedras utilizadas foram esculpidas com precisão milimétrica e transportadas até o local sem o som de martelos ou ferramentas de ferro, conforme as instruções divinas. Para a ornamentação interna, enormes quantidades de cedro do Líbano, uma das madeiras mais valiosas da época, foram trazidas para adornar os espaços sagrados. Mas o detalhe mais impressionante era o revestimento interno. Ouro puro cobria cada parede, refletindo a grandiosidade e a reverência dedicadas a Deus. Querubins esculpidos, palmeiras e delicadas flores compunham a decoração. E, no centro do Santo dos Santos, repousava a Arca da Aliança, o mais sagrado dos objetos, representando a presença divina entre o povo.
Após 7 anos de trabalho árduo, o templo finalmente ficou pronto. Mas o momento mais grandioso ainda estava por vir. Salomão convocou todo o povo de Israel para uma cerimônia inesquecível. Diante do altar, o rei fez uma oração fervorosa, pedindo que Deus aceitasse aquele lugar como sua morada. E então, algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem de glória preencheu o templo, e um fogo celestial desceu sobre o altar, consumindo os sacrifícios. Era um sinal indiscutível de que Deus havia consagrado aquele espaço como seu santuário. Diante desse espetáculo divino, os israelitas se prostraram em reverência, pois estavam na presença manifesta do Criador. Mas nossa jornada não termina aqui. A próxima construção que vamos explorar desafia a lógica humana e carrega uma lição que ecoa até os dias de hoje. Imagine um mundo onde todas as pessoas falam a mesma língua, sem barreiras culturais ou geográficas, unidas em um único propósito: construir uma torre tão alta que pudesse alcançar os céus. Mas o que parecia um símbolo de progresso e unidade despertou a ira divina. Em um instante, algo inesperado aconteceu. A comunicação foi quebrada e a construção foi abandonada para sempre. Mas o que realmente foi a Torre de Babel? Será que ela existiu? O que a arqueologia tem a dizer sobre esse episódio? E, mais importante, qual a grande lição que essa história nos ensina? De acordo com a Bíblia, após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pelo mundo, mas em determinado momento decidiram se estabelecer em uma região fértil, a planície de Sinar, na Mesopotâmia. Com uma tecnologia inovadora para a época, tijolos cozidos no fogo e betume como argamassa deram início à construção de uma torre imensa, cujo objetivo era simbolizar seu poder e independência. Façamos para nós um nome, para que não sejamos dispersos sobre a face da terra, disseram. No fundo, essa torre não era apenas uma obra arquitetônica, era uma manifestação de orgulho e autossuficiência, um desafio aberto à autoridade de Deus. Mas Deus interveio. Diante da arrogância humana, ele tomou uma decisão drástica. Confundiu a linguagem dos trabalhadores, tornando impossível a comunicação entre eles. Agora, imagine o caos no canteiro de obras. Um pedreiro pedia um tijolo, mas seu colega entendia que era água. O mestre de obras tentava dar ordens, mas ninguém compreendia. Em questão de instantes, o projeto se tornou inviável e a construção foi abandonada. A partir desse evento, os povos se dispersaram, dando origem às diversas línguas e culturas que conhecemos hoje. Mas seria essa apenas uma lenda, ou há evidências concretas da existência dessa torre? Muitos estudiosos acreditam que a história da Torre de Babel pode ter sido inspirada nas zigurates, templos em formato de pirâmide escalonada, comuns na Mesopotâmia. A mais famosa delas era a Etemenanque, um imenso templo na antiga Babilônia, dedicado ao deus Marduk. Curiosamente, inscrições babilônicas referem-se a esse lugar como a casa que une o céu e a terra, um nome que lembra muito a intenção original da Torre de Babel. Relatos históricos indicam que essa estrutura foi destruída e reconstruída diversas vezes, até ser completamente abandonada. Seria essa a torre mencionada na Bíblia? Não há uma resposta definitiva, mas a semelhança entre os registros arqueológicos e o relato bíblico é impressionante. Seja vista como uma metáfora ou um evento histórico real, a história da Torre de Babel continua sendo um poderoso lembrete dos limites da ambição humana diante da soberania divina. Agora, pare e reflita. O que você tem edificado na sua vida? Suas obras glorificam a Deus ou apenas a si mesmo? Se você deseja construir sua vida sobre os princípios divinos, declare nos comentários: Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti. E no próximo capítulo,
mergulharemos em outra construção bíblica que desafia a lógica e a história. Imagine viver em um tempo em que seu povo foi arrancado de sua terra, levado ao exílio, e viu o templo sagrado, símbolo máximo da fé, reduzido a ruínas. Para muitos, isso poderia significar o fim da conexão com Deus. Mas para os judeus, a destruição não era o fim. Era o início de uma nova esperança. Quando retornaram do cativeiro na Babilônia, trouxeram consigo um grande sonho: reconstruir o templo e restaurar sua fé. O segundo templo de Jerusalém não foi apenas uma obra arquitetônica, foi um símbolo de renascimento, resistência e identidade nacional. Mas como ele foi reconstruído? O que o tornava especial? E por que, depois de séculos, foi completamente destruído? Após 70 anos de exílio na Babilônia, os judeus finalmente receberam permissão para retornar à sua terra. O rei persa Ciro, o Grande, autorizou e incentivou a reconstrução do templo, chegando até mesmo a fornecer recursos para a obra. Porém, quando começaram a reconstrução, enfrentaram uma realidade difícil. O novo templo não teria a mesma grandiosidade do anterior. Era menor, menos luxuoso e, acima de tudo, faltava um elemento essencial: a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. As paredes já não eram revestidas de ouro reluzente, e aqueles que haviam visto o templo de Salomão em sua glória choraram ao perceber que essa nova construção parecia modesta em comparação. Mas então, Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Como isso seria possível? Como um templo aparentemente inferior poderia superar a grandiosidade do primeiro? Os séculos passaram e o rei Herodes, o Grande, decidiu expandir e embelezar o segundo templo. Ele transformou a estrutura em uma das mais impressionantes do mundo antigo. Dobrou o tamanho da esplanada, construiu enormes colunatas e passarelas e revestiu partes do templo com ouro puro e mármore branco, fazendo com que o edifício brilhasse sob o sol de Jerusalém. Viajantes de diversas partes do império ficavam maravilhados com sua imponência. Esse templo se tornou o coração do judaísmo, o centro das festividades, dos sacrifícios e das orações. Foi lá que Jesus ensinou, curou enfermos, confrontou os religiosos e expulsou os mercadores que transformavam a casa de Deus em um mercado. No entanto, a grandiosidade do templo não o protegeria de seu destino. Jesus fez uma profecia impactante: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, apenas algumas décadas depois, essa profecia se cumpriu. Em 70 depois de Cristo, durante a revolta judaica contra Roma, o exército do general Tito cercou Jerusalém, iniciando um cerco devastador. Depois de meses de batalha, os romanos finalmente invadiram a cidade e incendiaram o templo. Relatos históricos dizem que o ouro derreteu com o calor das chamas e escorreu entre as pedras, levando os soldados a desmontar completamente a estrutura em busca do metal precioso. Até hoje, o que restou foi o Muro das Lamentações, um fragmento da antiga esplanada do templo, onde judeus de todo o mundo ainda se reúnem para orar e recordar sua história. Mas o que tornou essa destruição ainda mais significativa foi a mensagem de Jesus. Enquanto o templo era visto como o local da presença de Deus, onde os sacrifícios eram oferecidos e o perdão era buscado, Jesus trouxe uma nova revelação: destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele não falava de pedras ou colunas, mas de seu próprio corpo. Com sua morte e ressurreição, Jesus inaugurou um novo tempo. A presença de Deus já não estaria limitada a um edifício físico, mas habitaria dentro de cada pessoa que nele crê. O verdadeiro templo agora somos nós,
E a conexão com Deus não depende mais de sacrifícios ou locais sagrados, mas de um relacionamento vivo e pessoal com Cristo. E agora, eu te pergunto, Deus já tem um lugar na construção da sua vida? Se você deseja que Ele seja o alicerce da sua história, escreva nos comentários: Senhor, habite no meu coração, e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esses relatos bíblicos